Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Segundo a graça e a misericórdia do Senhor, mais uma vez estamos aqui. Primeiro período tratamos da bondade de Deus. E agora, através do profeta Abacuque, nós vamos falar sobre o juízo de Deus. Eu diria que a minha contigo. Foi ruim? Muito. Ruim? Muito bom. Ah, bom. Excelente. Vamos abrir Abacuque. Vamos ler o capítulo 1 e iniciar o capítulo 2. Abacuque, capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Chamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não quereis quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por agir e seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocando-me sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Palavra do Senhor, amém? Nós já tratamos o capítulo 1 até a semana passada. Falamos do questionamento de Abacuque em relação à maldade no coração dos judeus com eles mesmos.
Deus ele levanta um juízo através dos caldeus ou dos babilônicos e começa todo um questionamento de Abacuque em relação ao agir de Deus. E Deus fala que vai destruir não só o povo judeu, mas também destruir o povo babilônico, porque aquele povo é um povo mau, é um povo que age, começa a agir não só na medida de Deus, mas quer agir também na sua medida. E Deus diz que vai acontecer isso, e o profeta começa a questionar, levantar uma série de questionamentos, falando que aquele povo é pior do que o povo judeu, não é certo, não é justo. E ele chega a ser até atrevido nas suas colocações perante Deus. E no finalzinho do capítulo 1, a gente vê que aqueles homens eram tão maus que eles colocavam anzol na boca das pessoas como uma forma de mantê-las cativas, submissas. Falamos que eles até adoravam todos os instrumentos de tortura que era executado sobre a vida das pessoas. E começa no capítulo 2, verso 1, o profeta aguardando. O profeta ele olha para tudo aquilo que ele falou e ele sabe que vai vir algum tipo de reprimenda. Mais ou menos quando um filho olha para o pai e dá uma resposta torta. Se você não tem filho, você tem pai, e você sabe muito bem que a gente talvez não amenize, eu não sei, mas a minha época era, se falava grosso, se levantava a voz, o pai ele agia. Às vezes só um olhar, às vezes uma cinta no lombo, e aquilo era a reprimenda padrão. E o profeta, ele vê tudo aquilo que ele já falou com Deus, e ele fala assim: eu vou receber uma reprimenda. Abacuque 2:1 diz: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque tem plena consciência da audácia das suas observações. Entenda que nós temos um grau de liberdade com Deus, em especial quando nós estamos no secreto. Mas em nenhum momento esse texto que nós lemos de Abacuque mostra Abacuque dentro de um quarto ou de um lugar. Ele está possivelmente perante outras pessoas, possivelmente. Ele desafiou a propriedade do propósito do próprio Senhor. Ele desafiou a ação de Deus, ele questionou a inteligência e a sabedoria de Deus. E é compreensível que ele se prepare para receber uma repreensão direta de Deus. Algo que Jesus Cristo faz com Pedro. Jesus Cristo chega no âmbito dos apóstolos e diz: quem as pessoas dizem que eu sou? Olha, alguns dizem que você é João Batista. Outros dizem que é uma ressurreição de Isaías. E Pedro olha e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: boa resposta. Quem te ensinou isso foi o Espírito Santo. Na sequência do texto, Jesus Cristo fala que ele tem que morrer. E aí Pedro se levanta, talvez ainda cheio de soberba por ter sido elogiado pelo Mestre, e fala assim: não vá subir para Jerusalém. Não vai, não vamos deixar. E aí Jesus Cristo olha para aquele mesmo homem que ele tinha elogiado e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Foi um cafuné na cabeça e um soco na boca do estômago. Quando Pedro ele age repreendendo a ação do Messias, algo que nós vamos tratar hoje à noite, se Deus assim o permitir, que Jesus Cristo vai lavar o pé dos discípulos e Pedro fala: o meu pé não. E Jesus na hora fala: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. É o que Abacuque está esperando de Deus. Uma repreensão. Um dia desse eu estava pensando que eu li, agora eu não sei onde está mais esse texto, mas parece que é uma torre de Siloé, que aí caiu em cima de algumas pessoas e eles morreram. E aí Jesus, assim, eu tenho uma vaga lembrança
foi na questão de Jesus, que aí Jesus virou e falou assim, vocês acham, né, virou para os que estavam vivos, e aí falou assim, vocês acham que a torre caiu em cima deles e eles morreram porque eles eram mais pecadores que vocês? Aí pediu, falando para os que estavam vivos irem ao arrependimento. Né? Aí isso me levou a essas questões climáticas, né? Que às vezes a gente acha que, né? Que às vezes o país, o lugar... Mas o que tem a ver, Flor, com Abacuque capítulo 2? Não, assim, eu falo assim, é porque eu fiquei pensando nessa passagem, assim, porque às vezes a gente acha que a tragédia que está acontecendo em tal lugar ou na vida de alguém é porque a pessoa está em mais pecado, né? Coisa de pecado, alguma coisa, e aí essa passagem está falando isso. Você acha, a pessoa, não lembro se era Jesus. Não, querido, eu sei, eu entendi, só estou falando que não tem a ver com o nosso texto, tá? Nós estamos tratando de Abacuque, sobre Abacuque ter repreendido Deus e ele está esperando uma reprimenda, tá? Abacuque, ele tem plena consciência da audácia das suas observações. Ele desafiou Deus e é compreensível que ele receba uma reprimenda direta do Senhor. Abacuque sabe que, conforme a natureza do seu ofício profético em Israel, somente a revelação divina pode resolver o problema dele, que é de perplexidade. Ele está perplexo com o agir de Deus, a dureza de Deus, porque nós, como cristãos, nós temos orado para Deus mudar esse Brasil. Agora, como Deus vai fazer? Só Ele sabe. Mas uma coisa nós temos que ser submissos e entender. A ação de Deus, ela pode até ser questionada, mas faça isso no seu secreto. Fale com ele da sua insatisfação, independente se Hollenberg ou Ibanez vai ganhar, independente se é Bolsonaro ou se é Haddad que vai ganhar, o que acontecer vai acontecer segundo a vontade e desígnio de Deus, com um propósito, e nós temos que entender. Quando o povo de Israel ele foi entrar nesse processo de cativeiro babilônico, eles questionavam como Abacuque, por que me submetei? Deus fala, o juízo é meu, é eu que estou determinando. Se você for ler o contexto de Ezequiel, você vai ver Deus falando assim, vocês têm porque é eu que estou. Você quer viver? Se submeta, junta suas trouxinhas e vai e faz o que eu estou mandando. O profeta ainda está questionando Deus, mas ele sabe que vai haver algum tipo de reprimenda. Será que ele sabia mesmo? Sabia que quem? O quê? Ia ver menos reprimenda, ele estava só... Não, o sabia não, ele estava esperando, dentro de históricos. Lógico que os exemplos que eu dei são do Novo Testamento, mas o histórico que aquele profeta tem é de que pessoas que se levantam contra Deus, como por exemplo o caso de Arão e Miriam, que se levantam contra o desígnio de Deus na ação de Moisés, veio reprimenda. Sobre Miriam, Deus machista, foi sobre Miriam, veio o que? Lepra. Hã? Eu entendi você falando de Eva, tá? Então, eu cutuco ela. Não tem problema não. Tá? Aí o que acontece? O profeta, ele já tem histórico dentro das escrituras de que quando você se levanta contra o propósito de Deus, há reprimenda. Monte Gerizim e monte não sei das quantas. Se você fizer o que é bom aos olhos do Senhor, você é abençoado. Se você fizer o que é mal aos olhos do Senhor, você é amaldiçoado, no sentido de consequência. Então, pastor, quando o senhor diz que a Deus diz para ele, o juiz é meu, aí eu penso, mesmo secreto, como deve ser, uma questão até de educação com Deus, né, digamos assim, mas se você está questionando a ação de Deus, a resposta já não está, porque o juízo é de Deus. Não entendi sua pergunta. Se Deus está agindo de determinada forma, e mesmo que você discorde, e aí você vai questionar com Deus, como Abacuque, você está falando assim, porque Senhor, eu não aceito. Como Abacuque se assusta e fala, você fala que é bom para o seu corpo, e está aí trazendo um pouco pior ainda, então vai ter que castigar ele lá na frente da cruz. Mas quando Deus está agindo, ele está tomando a providência dele, vale eu questionar já essa ação
salvação, o juízo não é de Deus. Não é questão de que valeu ou não, a questão é que nós, os seres humanos, nós não aceitamos. Nós queremos um Deus salvador, mas não queremos um Deus senhor. Então é normal que nós questionemos. Quando você lê Salmos, você vê o salmista tendo altos embates com Deus. E aí, Deus, está dormindo? Você não vai fazer nada? O salmista, ele nos dá base para essas orações do nosso secreto, em que você abre o teu coração, porque não adianta eu chegar e falar assim, Deus, eu me submeto, e você está com o coração amargo. Deus, o Senhor sabe da minha dificuldade. Entendeu? O Senhor sabe da minha dificuldade. E você abre o seu coração na medida do seu relacionamento com Deus, chegando ao ponto de questionar. E isso não é problema. Com Deus, não. Com um líder espiritual, também não. Mas, no geral, você está muito mais difamando do que tentando alguma situação. Por exemplo, se você é Haddad e entra Bolsonaro, ou se você é Bolsonaro e entra Haddad, como agir em relação a isso? Porque você foi questionado dentro do seu achar, do seu pensar, entendeu? E você pode sentar na presença de Deus e falar, Deus, eu acho que está errado. No nosso entendimento humano, Deus ele olha e fala assim, o meu filho, a minha filha, ele tem só parte dos elementos, então o questionamento dele é válido, mas não quer dizer que ele vai mudar, porque a gente questionou. Agora, quando você faz no meio de uma roda, entrar no Facebook, entrar no WhatsApp, Deus, acho que aí é outra coisa, você está questionando a autoridade de Deus, difamando o nome dele, é bem diferente. Acho que a gente fica querendo entender o motivo, né, daquela situação, vai perguntar, né, querendo saber de Deus, tentar entender com Deus por que Ele está permitindo aquilo e tal. Né? Mas é exatamente o título do capítulo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá. Agora, pastor, se tipo, por exemplo, Deus fala para não falar mal das autoridades. Mas às vezes a gente está numa conversa com alguém, aí a gente vai falar dos problemas, que o hospital não está bom, não sei o que. A gente está praticando a maledicência? Não está falando assim, me responda você. Não está bom, não sei o que. Não, quando você fala mal de uma autoridade, você está sendo maledicente? Sim ou não? Não, se você estiver falando mal dele, é maledicência. Mas então, se eu comentar dos problemas do governo, é maledicência? Não. Mas quando você nomina a pessoa, você é maledicente. Maledicência é com pessoas, não é com coisas. A maledicência é com seres humanos. Então, eu não estou dizendo... Entenda que aquilo que eu sempre falo, eu gosto de repetir. Não ache que o seu pastor não é maledicente, porque eu sou. Eu, em rodas, eu falo mal de um, falo mal de outro. Entendeu? É o pecado de um ser humano. Não estou falando que é correto ou que é certo. Eu estou falando que a regra da Bíblia não é essa. E eu não tenho que falar para você o que eu faço ou o que eu não faço. Tem que falar o que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala, não fale mal das autoridades, você mesmo citou. Então, se amanhã, hoje à noite, foi eleito Haddad e você é Bolsonaro, se você é Bolsonaro e foi Haddad, sei lá, qualquer um dos dois, você falar mal dessa autoridade constituída, você está questionando, falando assim, Deus, você não sabe o que você está fazendo. É o diabo, o nordestino é isso, o paulista é isso, entendeu? Você está questionando a autoridade de Deus. A maior dificuldade que nós como seres humanos temos, não só nós, mas também os anjos, nós vemos a figura de Satanás, é o quê? Submissão à autoridade. Nós temos que aprender isso. Abacuque sabe que é conforme a natureza do seu ofício, somente a revelação divina poderá responder a sua perplexidade. Nós temos que parar. E nós não paramos no nosso questionamento. Você está com uma dificuldade? É algo que eu tenho sido levado a. Para. E vai para a torre de vigia. Se fecha no quarto. Se você não pode tirar o dia inteiro, tire 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Deixa o celular longe. Abaixa o som dele e coloca lá 1 quilômetro de distância. E fica lá. Senhor, eu estou aqui na tua presença porque eu quero entender. Ou então me dá paz no coração para eu continuar caminhando. É o que o ser humano tem, mas nós não queremos. A gente quer que nem vai lá no McDonald's. Eu quero um hambúrguer. É R$10,50. Você para lá na frente, já está pronto. Você entrega, come e já tem o lixinho, você joga fora. Não é assim com Deus. Por mais que a cultura contemporânea queira, Deus não é menino de recados. Você tem que esperar.
E o Abacuque entendeu isso. Os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos do homem. Acabou. Por mais que você questione, briga, a gente vê aquelas crianças, vê aquelas meninos buchudo no mercado que é chocolate. A gente fala, que mal educado, por que essa mãe não leva num canto e dá uma palmada, falta de educação. Mas é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Se a gente parar, Ele não necessariamente vai responder o que você quer, mas Ele vai falar por que Ele está fazendo. Esse é o momento da adoração. Da pessoa simplesmente ficar à vontade. O que você Consegue fazer isso? O que você falou é tão lindo e profundo. A gente estava ontem num seminário, Shirley estava lá, em que a moça que estava fazendo a parte lá, ela falava assim: quando nós estivermos com uma dificuldade, entoa louvores. Fica até arrepiado. Entoa louvores. Você está ali, no meio da sua dor, fala: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Está doendo, mas eu glorifico ao Senhor. Lindo e maravilhoso. Esse aí é, se você ficar com isso na dominical, está perfeito. Glorifique a Deus em meio à dificuldade. Glorifique a Deus. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Nós temos 3 exemplos anteriores de pessoas que se colocaram numa torre de vigia, aguardando a ação de Deus. Êxodo, capítulo 33, versos 21, 22 e 23. Menízia, por gentileza. Êxodo, capítulo 33, versos 21, 22 e 23. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando passar minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés, ele se pôs na brecha da rocha, na fenda da rocha, e vigiou a fim de ver a glória de Deus passar diante dele. Ele ficou vigiando, ele ficou aguardando. Irmão Cláudio, Números, capítulo 23, verso 3. Número 23. 3. 3. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, que me mostrar, notificarei. Então foi um ato alto. Tá, então Balaque tinha comissionado Balaão a amaldiçoar Israel. E aí ele fala: olha, faz um holocausto aqui, mata os bichos aqui e fica aí. E eu vou fazer o quê? Eu vou lá, vou me separar e vou vigiar e esperar o que Deus fala. O que Ele me falar, eu falo para você. Sebastião, 1 Reis 19, 11. Verso 11. Reis 19, 11. A palavra de Deus fala, 1 Reis 19, 11. Disse-lhe:
Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Elias havia confrontado os profetas de Baal, havia recebido uma palavra de morte de Jezabel, sai daquele lugar e se esconde numa caverna. E aí ele fica aguardando Deus falar. Aparece um vento forte, ele olha e fala: Deus não está nesse vento. Um terremoto, Deus fala: não está nesse terremoto. No fogo, Deus não está nesse fogo. Mas quando ele percebeu uma brisa suave, ele falou assim: meu Deus está aí. Aleluia. Meu Deus está aí. De modo semelhante, Abacuque se posicionou numa torre de vigia a fim de vigiar pela revelação que viria de Deus. Embora Abacuque fosse uma figura solitária, ele representava o povo de Deus como um mediador profético nessa época da história. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque se encontra totalmente envolvido com todo esse procedimento e aguarda uma mensagem para todo o povo de Deus. O papel profético de ser vigia, velando pela palavra de Deus, foi descrito em dias anteriores, quando o Senhor ordenou a Isaías para se pôr como um atalaia em seu posto. Aparece também a figura de Ezequiel como um atalaia. O atalaia era um homem, machismo, um homem, entendeu, em cima de uma parte alta da fortaleza, que ele ficava lá e ficava só olhando. A função dele era olhar. Se ele via um exército avançando, ele tinha a obrigação de avisar as pessoas. Se ele avisasse e o rei tomasse a medida correta e mortes fossem evitadas, não fez mais do que a obrigação. Se ele falasse para o rei e o rei não fizesse nada e todos fossem mortos, ele tinha feito a parte dele. Agora, se ele visse o exército vindo e ele não falasse e pessoas morressem, o sangue daquelas pessoas eram sobre a sua vida. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Não tem nem mais castelo aqui. Mas você é colocado como atalaia no meio da sua família, no meio das pessoas do seu trabalho, no grupo do WhatsApp, na onde você passa. Se você tiver a oportunidade de falar para pessoas do amor de Deus, avisar sobre este fim que está chegando, por exemplo, com essa eleição sendo definida, a pessoa começar a falar mal e você não chegar e falar para ela assim: olha, nós recebemos o bem de Deus e o mal nós temos que receber também. Toda autoridade é constituída por Deus. Nós temos que entender que é vontade de Deus. Se a gente não falar dessas coisas e essas pessoas forem encontradas como pessoas que morrem espiritualmente, o sangue delas é sobre o nosso ombro. Deus me livre. Entenda que a ação ativa ou passiva, ela demanda também de você estar na torre de vigia. O que eu faço? Situações pontuais têm que ter respostas pontuais. Há momento em que você tem que falar e há momento que você tem que se calar. E essa sabedoria não vem da gente. Tanto o agir como o não agir, nós temos que buscar a direção de Deus. Agora tem uma coisa que eu acho difícil, assim, é uma outra atitude que não tem a ver com isso que você falou agora. Que às vezes, sei lá, na família, na igreja, a pessoa, ela te acusa de alguma coisa, e aí eu busco assim, tentar imitar esse exemplo de Jesus, né? Que ele sofreu calado, né? E a gente normalmente tenta se justificar diante do outro. A gente acaba reagindo e
e nos defendendo, né? Não, mas eu fiz isso, isso. A gente não consegue cumprir aquele versículo que Jesus fala: a mim pertence a vingança, deixa Deus julgar, deixa que Deus te defenda. A gente acaba, nós mesmos, nos justificando diante do outro, né? Não consegue ficar calado como Jesus fez, né? Sofreu, deixa, né? Isso é muito sério. De modo semelhante, Abacuque se posicionou numa torre de vigia a fim de vigiar pela revelação que viria de Deus. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque se encontra totalmente envolvido nesse processo e aguarda uma resposta de Deus. O papel profético de ser vigia é descrito pela figura do atalaia. Esse atalaia fica numa torre de vigia dia após dia, permanecendo no seu posto noites a fio, até que finalmente a revelação divina do Senhor chegue. Pastor, eu tenho que resolver uma situação e ela é séria. Vai orar. Chega uma hora que você fala: não vou orar, mas eu vou agir. O erro é seu. Respeito passeatas que os povos estão fazendo, mas isso não vai mudar absolutamente nada. Não vai mudar nada. Respeito as pessoas que gostam de fazer a marcha para Jesus. Não vai mudar nada. Não adianta você fazer um show gospel e atrair pessoas se as pessoas não verem em você Cristo. Não, vem para a igreja é uma bênção. A pessoa vem, é legal. Aí confronta você em alguma coisa, vê que você xinga, você mente, você rouba. Ele fala assim: se na igreja dele e dela é tão boa, por que ela é assim? Não vou nada. Não vou nada. O vigia que espera pela palavra de Deus permanece em nítido contraste com aqueles que recorrem às suas imaginações. E aí, a gente tem que entender que, se você não tiver uma direção clara de Deus, você não se move. E aí o profeta está fazendo um contraste exatamente com aqueles que cansa. Eu estou sentindo paz, eu senti no meu coração. Uma dica para você: se você sentir no coração algo, vai para o INCOR. Liga para o SAMU, entendeu? E chama o INCOR. Porque não tem nada disso de sentir no coração. A palavra de Deus é verdadeira, está testificando com você, com o que você está fazendo. Amém. É amargo, mas está testificando, faça. É doce, mas é contra as Escrituras, não faça. A paz do nosso coração, ela se associa muitas vezes à concretização do que eu quero. Eu quero casar com um não crente. Eu quero casar com uma moça não crente. Eu estou sentindo no coração. Vai nas Escrituras. Vai nas Escrituras e vê o que as Escrituras são. Não interessa o que você está sentindo no coração. Não interessa. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele saiu da terra dele, da parentela dele, e deve ter sido uma confusão tremenda. Mesmo assim ele foi. E ele fez. E ele não estava sentindo nada no coração. Quando Abraão, ele sentindo no coração, com a sua esposa Sara, ele se deitou com a serva, gera o problema dos nossos muçulmanos até hoje, os árabes, porque Abraão sentiu no coração com Sara que eles queriam dar uma ajuda para Deus. Olha o tamanho do problema, porque ele sentiu no coração. Que resposta eu terei à minha queixa? Embora Abacuque evidentemente aceite a sua postura de profeta, vigiando à espera da palavra de Deus, ele introduz uma perspectiva distintiva a respeito das suas próprias expectativas. Ele vigiará, porém simultaneamente vai ficar esperando a resposta de Deus. Abacuque se atreveu a questionar a revelação de Deus, o qual foi uma resposta à sua queixa. Ele não entendia como o Senhor poderia tolerar o povo dele sendo atacado pelo povo cruel e bárbaro. Agora ele espera pela resposta do Senhor. É difícil imaginar o profeta de antemão se preparando para responder a uma reprimenda do Todo-Poderoso, mas em seu diálogo contínuo com Deus em termos de repreensão e resposta, Abacuque adota um padrão que reflete um procedimento reconhecido na busca de sabedoria em Israel. Já falei, agora eu vou esperar.
o que Deus vai falar. Ao buscar compreender os caminhos de Deus em relação a ele, Jó anseia se defender a sua causa diante de Deus. Jó 13:3. Ele quer defender, ele quer levantar todos os questionamentos, ele quer levantar tudo. E aí a resposta de Deus é: onde você estava quando eu fiz isso ou aquilo? O ser humano adora questionar. Mas o questionamento do ser humano é dentro do seu âmbito de conhecimento e só. E nós não temos a capacidade, nosso julgamento sempre é com poucos elementos. O julgamento de Deus é perfeito. Ele suplica Jó, ele suplica aos seus amigos que escutem a sua defesa. Ele anseia encontrar Deus para que possa encher a sua boca com argumentos. Mas quando ele está perante Deus, o que ele faz é calar a boca. O ser humano, ele participa de debates, de discussões, mas contra outros seres humanos. E aí o que a gente vê é um mundo cheio de depressão, um mundo cheio de transtornos, um mundo em que homens dizem que são mulheres, mulheres dizem que são homens, mulheres dizem que são gatos, porque tem um sentimento noturno. Outro acha que é um cavalo e contrata alguém para adestrá-lo. E o mundo é assim. E se você questionar porque o cara é ou porque o cara não é, você é o errado. E aí a pessoa ela fica tentando lidar com aquilo. E no meio da sociedade ela lida com aquilo. Mas quando ela deita a cabeça no travesseiro e está só ela se questiona: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Por meio desta maneira ousada de entrar em disputa com Deus, os sábios de Israel esperam receber esclarecimento divino em relação às suas perplexidades. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Triste a pessoa não ter com quem falar, com quem conversar, seja no âmbito humano, seja no âmbito divino. Em você não poder abrir os seus lábios e falar dos seus questionamentos, das suas dificuldades. Difícil, triste. O ser humano hoje está nessa condição, em que as pessoas elas não se conversam mais. A pessoa não pega o telefone e fala com outra pessoa. Ela manda uma mensagem, manda um código, manda uma carinha. Eu não leio carinhas no WhatsApp, Facebook. Carinhas, aquelas mensagenzinhas. Um cafezinho ou passarinho. Você quer dar bom dia para mim? Fala bom dia. Aqueles videozinhos curtos de autoajuda. Eu não vejo isso, gente. É muito chato. A pessoa parece que ela está ficando cada vez mais ignorante. E ela não sabe se expressar. Eu não consigo me expressar, aí eu fico nu. Eu não consigo me expressar, eu vou na porta de uma igreja e eu defeco na porta da igreja. Que expressão é essa? Por que há necessidade disso? Porque a pessoa não fala, não se expressa. Não, tem que chamar atenção. O momento agora é de chamar atenção. Interessante que não muda nada. Nós falamos da eleição, independente de Haddad, Bolsonaro ou quem quer que seja eleito, a vontade de Deus ela vai continuar sendo a soberana. O homem ele continua lutando. Eu gosto desse exemplo, o Sebastião uma vez falou que é legal. É que nem um peixe, quando ele é fisgado. Ele nada, força tal, mas chega no fim das contas, ele vai de lado, com a cabecinha de lado, porque ele não pode resistir ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, temos um coração duro, achamos que temos conhecimento de todas as coisas, que somos a nossa própria solução para os nossos próprios questionamentos. Procuramos em homens respostas, homens que são tão fracos e falíveis como nós. Mas nós queremos, Pai, a certeza das coisas que nós temos que fazer ou decidir. Não queremos ser influenciados por massas humanas. Nós queremos agir segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Nos tira, Pai querido, da falta de conhecimento, das trevas. Nos leva, Pai, a um pleno conhecimento da Tua vontade, da Tua verdade, para que nós possamos sofrer menos. Não nos abandone, Pai,
aos nossos próprios pensamentos, aos nossos próprios desejos. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.